Quando falamos do recebimento da Torá, a gente tem que lembrar exatamente o que recebemos. As pessoas visualizam sempre Moshe Rabbeinu, Moisés, descendo com as tábuas da lei no Monte Sinai, mas a verdade é que isso não aconteceu na festa de Shavuot. Muito pelo contrário, 40 dias depois ele desceu com as primeiras tábuas da lei e ele viu o pecado do bezerro de ouro. Depois ele subiu, voltou, ele só desceu com as tábuas definitivas, as segundas, no Yom Kippur. Então, o que aconteceu em Shavuot? Shavuot tivemos os 10 mandamentos ditos, mas a verdade é que recebemos a Torá completa, toda a Torá. E aí, muita gente vê a Torá, enxerga a Torá como aqueles rolos que nós lemos na sinagoga, Shabbat, segunda-feira, quinta, Rosh Chodesh. E a verdade é que não é só isso a Torá. Claro que isso é o chamado de Torá, mas temos uma outra Torá. O que quer dizer uma segunda Torá? Na verdade é uma Torá que complementa essa primeira, chamada de Torá oral. Muitas vezes quando as pessoas querem perguntar sobre uma determinada lei, Rabino, me mostra onde está na Torá tal detalhe. Onde está escrito na Torá que a mulher tem que cobrir o cabelo, por exemplo. Se você abrir no Humash, no Pentateuco, você não vai achar isso. Isso consta na Torá oral. Quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para estudar a Torá, para receber a Torá, então ele estudou toda ela, tanto a Torá escrita como a Torá oral. E o Midrash ele diz como Moshe Rabbeinu sabia quando é dia e quando é noite lá nos mundos superiores, que eles estão inclusive acima do sol, então você não tem diferença de dia e noite. Então Moshe Rabbeinu sabia da seguinte forma: de dia ele estudava a Torá escrita e de noite ele estudava a Torá oral, e assim ele sabia qual era o horário de acordo com o seu estudo. Na Parashá que lemos semana passada, Behar e Bechukotai, duas parshiot que terminam o terceiro livro da Torá, então logo no começo temos a lei de Shemitah, do 7º ano de descanso, e nós vemos que a Torá traz muitos detalhes, todos os detalhes da lei, os escravos deveriam ser libertados e como funciona com empréstimos. E os comentaristas dizem que o fato da Torá trazer esse conceito do ano sabático no Har Sinai não é para falar que Moshe Rabbeinu aprendeu somente essa lei completa no Har Sinai, mas sim que todas as outras leis ele aprendeu em sua completitude no Monte Sinai. Muito embora nós não lemos isso na Torá, quer dizer, não temos todos os detalhes, mas sabemos que Moshe Rabbeinu ele aprendeu tudo isso e ele foi transmitido. Afinal de contas, a Torá oral é isso mesmo. Ela é oral. Ela não poderia ser escrita em nenhum momento. Como que funcionava o sistema? Então, Moshe Rabbeinu, ele aprendia uma lei de Deus. Ele descia, ensinava o seu discípulo Josué, e ensinava o Arão, seu irmão. E aí depois ensinava novamente para os 70 anciãos e novamente para todo o povo. Quando Moshe Rabbeinu ia falecer, ele nomeou o seu aluno Josué como futuro rabino, então ele fez a smichá, que hoje em dia a smichá nós fazemos quando nos tornamos rabinos. Mas a verdade é que smichá era o rabino, Moshe Rabbeinu, apoiar as mãos sobre o Josué, abençoar ele e fazer com que ele fosse seu seguidor, e assim de geração em geração. Então sempre houve rabinos que eram nominados ou denominados pelo rabino anterior, até que com o decorrer da história, com as guerras, isso cessou. A Torá oral era dessa forma transmitida e ela era sempre repetida. Então, os jovens estudantes escutavam do mestre uma lei e repetiam 30, 40, até consta no Talmud 100 vezes, e uma pessoa que realmente serve Deus deveria repetir 101 vezes. Por quê? Porque isso era para gravar nos corações o estudo. Quer dizer, já que você não tem isso escrito, porque não poderia ser escrito, então a única forma de você transmitir isso para outras gerações seria através do estudo intenso. E assim sempre foi, até que quando o templo foi destruído, o segundo templo, isso mais ou menos 2000 anos atrás, um pouquinho mais, as pessoas, os judeus, estavam fugindo, eram prisioneiros e eram jogados de um lado para o outro. Os romanos
proibiram o estudo da Torá. Inclusive, esse sistema que eu mencionei antes de smichá, de um rabino nomear outro rabino, eles castigavam com a pena de morte se alguém recebia a smichá ou se dava a smichá. E com isso, Rabi Yehuda Nassi, que era o líder da geração, ele viu que a Torá seria esquecida, a Torá oral, porque você já não tinha mais disposição e tempo e tranquilidade para estudar. Então como que os jovens fariam? 130 anos depois da destruição do segundo templo, Rabi Yehuda Nassi começou a compilar a Mishnah. O que são as Mishnayot? São as leis que foram transmitidas. Então uma pessoa falou, olha, eu aprendi de tal mestre que ele diz a opinião sobre tal assunto. Então ele foi lá, escreveu, e com isso ele fez a Mishnah. A Mishnah, quando nós lemos, vemos que é mais detalhada do que a Torá em si. Muitas mitzvot da Torá, muitos preceitos, são apenas uma frase. A Mishnah é mais detalhada, mas ainda assim não profundamente. E aí os rabinos discutiam e analisavam cada Mishnah, e com isso se criou a Gemara, que é o que a gente chama de Talmud. Ele era oral também, não poderia ser escrito, até que aproximadamente 500 anos depois da destruição do templo, Ravina e Ravashi, eles sentaram para escrever todo o Talmud, porque também o Talmud seria esquecido. A gente pode imaginar que as crianças, por exemplo, os estudantes, antes da Mishnah, antes do Talmud, eles escutavam uma frase da Torá e já sabiam deduzir todas as leis, tudo que Moshe Rabbeinu transmitiu. Com o tempo foi se esquecendo e escreveram a Mishnah. Mais guerras e mais perseguição, se escreveu o Talmud. Esse é o Talmud Bavli, quer dizer, da Babilônia. E temos o Talmud Yerushalmi, de Jerusalém, que escreveu foi Rabbi Yochanan, mais ou menos na mesma época. E o estilo é bem diferente. Os Yerushalmi, o pessoal de Israel, é mais afiado no estudo. Então a gente vê que o Talmud Yerushalmi é muito mais curto e mais rápido, mais dinâmico. O Talmud Bavli, ele tem discussões e às vezes por muitas páginas discutindo um assunto apenas. Então assim foi escrito o Talmud. De onde que Rabi Yehuda, ele teve a audácia de escrever a Torá oral, afinal de contas era proibido. Então uma fonte para isso a gente encontra no Salmo. No Salmo 119, versículo 126, ele diz o seguinte: Et lasot ladonai refere toratecha. Tradução seria: ao momento de agir por Hashem, eles abandonaram tua Torá. Rabi Yehuda, ele explicou um pouco diferente o versículo, dizendo o seguinte: no momento de agir por Deus, profanar, não é bem essa palavra, mas profanar a Torá, no sentido de que é proibido escrever, mas uma vez que ela será esquecida, então por Deus, vamos escrever a Torá oral, exatamente para que ela não se perdesse. Nós encontramos também fontes na Torá, escrita, para a Torá oral. Por exemplo, temos em Êxodo, capítulo 24, 12, temos um versículo que diz o seguinte: e disse Hashem, Deus a Moshe, suba para mim no monte e permaneça lá, e eu te entregarei as luchot, as tábuas de pedra, e a Torá, e a mitzvah, e o preceito que eu escrevi para ensinar. Se a gente entende que Moshe Rabbeinu, Moisés subiu no monte Sinai só para receber os mandamentos, para isso bastava 1 hora, porque ele ficou 40 dias, então como eu falei anteriormente, ele permaneceu lá porque ele tinha que estudar não só o que estava escrito. O que está escrito ele poderia estudar depois também, mas ele teve que estudar e memorizar toda a Torá oral. Então por isso a Torá fala: venha e permaneça aqui para eu te entregar. E mais ainda, menciona que vai entregar as tábuas da lei, a Torá são os ensinamentos, e a mitzvah e o preceito. Peraí, dentro da Torá já tem os preceitos. Por que que Deus, ele precisou entregar também a mitzvah? O preceito se refere à Torá oral. Como isso se transmitiu através dos sábios, a Torá também manda escutar os sábios nas diferentes leis. Ele traz em Deuteronômio capítulo 17, e isso por alguns versículos. No versículo 8, ele diz que quando você tiver uma dúvida num julgamento entre... Ele menciona feridos e discussões, então você deve ir até o local onde os sacerdotes, os levitas
e os juízes estiverem naquela época e perguntar para eles sobre como deve ser procedido em tal situação. E você deve fazer de acordo com o que eles te orientarem naquele local e cuidar para fazer exatamente o que eles ordenarem. Então a gente volta à pergunta, se a Torá, o que muitas pessoas acusam contra a Torá oral, se a Torá escrita tem tudo, por que você precisa ir para um juiz e perguntar exatamente como deve ser feito tal julgamento? É porque nem tudo consta na Torá. A Torá oral, nem tudo consta na Torá escrita. A Torá oral traz as explicações e aplicações de cada caso. E a verdade é que é impossível estudar a Torá sem a Torá oral. Houveram movimentos que negavam a Torá oral, os caraítas, por exemplo, entre outros, que eles falavam, não, você só deve cumprir a Torá como ela está escrita. O Pentateuco, os profetas e só. Nada de Torá oral. E a gente vê que é impossível isso. Não tem condições. Por exemplo, nós temos as 4 espécies de Sukkot, certo? O lulav, o etrog, o hadass e a aravá, nós juntamos e chacoalhamos. Procurem na Torá onde está escrito sobre essas espécies. Você não vai encontrar o etrog, que seria o limão siciliano, por exemplo. Ou o lulav, que é a folha da palmeira. Tem indicações. Um fruto belo. O que é um fruto belo? Talvez para mim uma maçã é mais bela do que o etrog. Como eu entendo que é justamente o etrog? Para isso eu preciso da Torá oral. Dos sábios deduzindo da Torá e da tradição como deve ser o etrog, por exemplo. Tzitzit, certo? As franjas que nós usamos, a roupa que os homens usam de lã com franjas e fios nas pontas. A Torá fala para você colocar tzitzit. O que são franjas? Como eu entendo que são 8 fios com 5 nós e etc. São detalhes que a Torá não fala absolutamente nada disso. Temos na Torá a lei do divórcio. Como um homem deve se divorciar da sua esposa caso eles não estejam bem. Onde está o casamento? Não tem. O mundo todo, quer dizer, a maioria das pessoas casam com anel bonitinho, né? Você me está consagrado, isso até mesmo em outras religiões. De onde isso vem? Não está na Torá. Está na Torá oral. E outras nações pegaram dos nossos costumes e também fazem o casamento dessa forma. Mezuzá, certo? Que a gente põe no batente. A Torá diz lá que você deve escrever nos portões. Então a gente deve pegar spray e pichar lá e escrever o Shema Israel. Quem falou que é o Shema que tem que estar escrito? Uma das mitzvot que mais demonstram a força da Torá oral e que mesmo movimentos que eram reformistas contra a Torá oral, eles mesmos adotaram esse costume, é o Tfilin. O Tfilin, qualquer um que já viu um sabe como ele é. É uma caixa preta, quadrada, com pergaminho dentro, com 4 porções da Torá, bem específicos, e se amarra com uma tira de couro. Onde está escrito isso na Torá? Na Torá está escrito o seguinte, que vocês vão amarrar o Kshartam Leot Ariadecha, vocês vão amarrar como um sinal na tua mão. Veio letotafot benenecha, e vão estar como um sinal também entre seus olhos. Peraí, a gente coloca o tefilin aqui em cima, não é entre os olhos. A gente usa uma caixinha preta e quadrada, na Torá não está escrito isso. E no entanto, ninguém usa tefilin rosa. Ninguém põe dentro do tefilin a parashá do Bereshit, da criação do mundo. Por quê? Porque a Torá oral explica quais textos devem estar lá, e explica que deve ser preto, e que deve ter gravado o Shin fora do tefilin da cabeça. Isso tudo é alachá le Moshe Sinai. É assuntos que Moshe Rabbeinu, nosso mestre, aprendeu no Monte Sinai e transmitiu. Isso é Torá oral, não é Torá escrita. Inclusive, contra os caraítas, a gente tem vários costumes para propositadamente ir contra eles. Eles falam, por exemplo, que na Torá está escrito Lotevaru Esh, vocês não podem ter fogo no Shabat. Então eles comiam comida fria e não acendiam velas de Shabat. E nós propositadamente comemos no Shabat de dia, no almoço, uma comida quente, para mostrar que sim, pode ter. Tem regras, eu não posso acender o fogo. Mas sim, nós devemos comer comida quente. Inclusive Shabat. O Shabat temos 39 proibições. E quantas temos na Torá? Descritas na Torá. Não acender fogo, não sair do perímetro. Temos um perímetro permitido para sair da cidade. Os caraítas, inclusive, no começo eles permaneciam em casa no Shabat. Não saíam de casa. Aí, com o passar das gerações, decidiram que podia ir até a sinagoga.
e depois permitiram ficar num certo perímetro. Quer dizer, se você não tem a Torá oral, você não consegue cumprir com a Torá escrita. Podemos perguntar então, como eu sei que a Torá oral não foi criada depois da época de Moshe Rabbeinu? Quem me diz, quem me garante que mesmo no deserto, com o povão lá que saiu do Egito, eles tinham a Torá oral? Então tem um caso muito interessante, podemos encontrar vários no Tanakh, nos profetas, mas tem um na própria Torá que diz o seguinte, que certa vez encontraram um senhor catando lenha no deserto, quer dizer, onde o povo judeu passava, cresciam árvores, então ele começou a catar lenha no Shabat. O porquê ele fez isso é uma outra questão, mas isso é proibido no Shabat. Então o povo, quem viu, prendeu ele, colocaram ele numa espécie de prisão e perguntaram para Deus, quer dizer, para Moshe, que perguntasse a Deus qual era a pena dele. Quer dizer, eles sabiam que era proibido. Se a gente lê na Torá, em nenhum lugar está escrito que é proibido. Ou seja, já tinha a Torá oral, que era a tradição, que se falou que é proibido carregar e recolher gravetos no Shabat. Então daqui vemos que não é uma coisa que se criou com o tempo. Os rabinos inventam coisas e criam coisas. Não! Mesmo no deserto, logo após receber a Torá, no primeiro Shabat. Porque esse senhor que catou lenha, ele fez isso no primeiro Shabat, que foi, não no primeiro da entrega da Torá, mas no primeiro da proibição do povo entrar na terra de Israel. Ele fez isso. Temos uma prova aqui que a Torá oral já existia desde então. Outro fator interessante que vem pela Torá oral é a leitura da Torá escrita. Temos a musicalização da Torá, quem vem na sinagoga vê a leitura é mais cantada, Vayomer Hashem el Moshe lemor, certo? Tem uma canção, que isso vem da tradição oral, Torá oral e tradição oral são sinônimos, e até mesmo a leitura, porque na Torá temos somente consoantes, não temos vogais, não é que nem o português que eu tenho letras vogais, e temos por tradição as vogais, são sinaizinhos nas letras, mas na Torá não tem. Então como eu sei que é Vayomer e não Viumar? Existem tradições de como ler, mas ninguém discute que cada vogal se encontra em cada lugar. Alguns leem a vogal, o Komatz, como Kamatz, outro Komatz, outro Kumatz, mas ainda assim todos concordam que aquilo é Kamatz. E isso não tem na Torá escrita. A Torá escrita não tem vogal nenhuma. Como nós sabemos, como se lê pela Torá, tradição oral. No Egito, quando Maimônides era o médico do sultão, do rei, certa vez ele teve uma discussão com um líder muçulmano. E o líder acusava o Maimônides e vice-versa. Um falava que o outro que a sua tradição não é verdadeira. Então Maimônides ele falou para o líder muçulmano, eu vou te mostrar como a Torá é a única verdadeira, tanto a escrita como a oral, como é uma tradição que se passa de geração em geração. Então eles combinaram o seguinte, eles foram até uma mesquita, e o combinado era que o líder, ele deveria discursar para toda a congregação, mas ele deveria falar uma bobagem enorme, quer dizer, nada baseado no Corão, apenas falar qualquer mentira de uma forma séria. Então, o líder começou a falar, e o povo balançava a cabeça, oh, que bonito, que legal, que verdade. E ele sabia que era mentira. Depois, eles foram para a sinagoga. E o Rambam, ele falou, pediu para a comunidade, deixem que eu vou ler a Torá hoje. Imagina, o grande rabino, o grande médico da comunidade no Egito, claro que vão deixar ele ler a Torá. E ele começou a ler a Torá e fez um erro. Na hora que ele fez um erro, a maioria da sinagoga começa a gritar, não é Viamar, é Vayomer. Tá bom? Então ele corrigiu e continuou lendo. E de repente ele fez outro erro e todo mundo começou a gritar de novo. A gente sabe como funciona na sinagoga. E aí 5 pessoas corrigem, depois 10 pessoas. Quando eles saíram da sinagoga, o Maimônides, Rambam se virou para esse líder muçulmano e falou, você viu? Se a Torá não fosse verdade, como que tanta gente ia discutir comigo? Imagina, eu sou o super rabino daqui. E ainda assim, se eu erro uma letrinha, todo mundo me corrige. Por quê? Porque a Torá não foi transmitida para uma pessoa. Sim, é verdade que Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai, mas a revelação da Torá, os 10 mandamentos e o Monte Sinai aconteceu para mais de 600 mil pessoas. Quer dizer, mais de 3 milhões de pessoas, porque 600 mil são apenas os homens adultos. Tínhamos as crianças, os idosos, as mulheres. Então, daqui a gente vê como que a Torá
diferente de outras religiões, onde uma pessoa fala que teve uma revelação e por isso todos têm que acreditar, a Torá foi uma revelação para todo um grupo, para toda uma nação. Então daqui vemos como que tudo é verdade na Torá. Cada conceito transmitido. Teve um arqueólogo, algumas décadas atrás, Yigal Adin, que ele encontrou perto do Mar Morto um tefilin, filactéria, de mais de 2000 anos. Ele fez testes, exames, e ele viu que o tefilin era exatamente igual ao tefilin que nós temos. Quer dizer, por conta do clima, ele ficou bem conservado, mas ele viu que o couro era de um animal kasher, como nós usamos, e os mesmos textos, da mesma forma. Quer dizer, uma verdade, de acordo com a Hassidut, uma verdade nunca se altera. E daqui vemos que a Torá oral, que aqui ensina como é o tefilin, ela continua desde Moshe Rabbeinu da mesma forma. E aí a gente pode perguntar, qualquer um que já abriu uma página do Talmud, fala, peraí, tem discussão. E tem discussão para absolutamente tudo. Até discussões completamente abstratas de casos que nunca aconteceram, ainda assim os rabinos discutiam. Se a verdade é uma só, como é que tem discussões? Então, em primeiro lugar, não existe uma discussão sobre um conceito básico. Então a gente vê as 4 espécies, tem várias formas de amarrar elas. Tem alguns que amarram todas juntas, outros que usam uma espécie de cestinho que separa as 3 espécies, fora o etrog, que é um fruto, ele fica à parte. Mas ninguém discute quais são as espécies. Ninguém vai falar que é uma maçã ou que é para colocar uma rosa numa das espécies. Da mesma forma, o tefilin. Alguns vão amarrar para frente, outros para trás, outros com outra forma de amarrar. Mas o amarrar é igual para todo mundo. Nós temos a primeira Mishnah do Tratado de Brachot, que é o primeiro tratado, começa o seguinte. Faz a pergunta. A partir de que hora se lê o Shema da noite? Então tem 3 opiniões lá. Que você só pode ler, a partir de que hora todos concordam que é a partir do anoitecer, até que hora uma opinião fala que é o primeiro terço da noite que pode ler o Shema, outros falam que é até meia-noite, outros até o amanhecer. Nós vemos que tem discussão quanto ao horário, quer dizer, um detalhe da mitzvah, mas todos concordam que deve se ler o Shema à noite. Quer dizer, o princípio base, não tem diferença nenhuma. Outro exemplo, para casar com uma mulher, eu não vou entrar agora nos detalhes, se Deus quiser o shiur da semana que vem vai ser sobre a chupá, o casamento, mas todos concordam que o casamento se dá, uma das formas, quando o homem dá algo de valor para a mulher. Então o Talmud, ele começa a discutir qual é o valor que deve se dar, o valor mínimo, pode dar muito mais, mas qual é o valor mínimo? Então uns falam que é bem pouquinho, outros falam que é mais. Como que você tem discussão? De novo, o conceito base é que se casa dessa forma. Quanto é um detalhe. É como, imaginem vocês que uma pessoa roubou. Ele foi e roubou um banco. E aí ele vai para o juiz. E o juiz determina que ele deve ir para a prisão de 3 a 5 anos. A gente vê muito isso. O tamanho da pena, peraí, é 3 anos ou é 5 anos? Aí depende, tem a situação. Então, se ele roubou porque ele quer enriquecer, ele já tem dinheiro, mas ele quer apenas enriquecer, ele vai ficar 5 anos. Se ele roubou porque ele não tem comida na casa, ele tem que alimentar os seus filhos, então ele vai ficar 3 anos preso. Quer dizer, depende muito da situação. A gente pode encarar da mesma forma quanto que deve se dar para uma mulher para casar. Então depende. O mínimo, quer dizer, um valor pequeno, era numa época que as mulheres estavam preocupadas em não achar casamento, porque isso acontece em todas as épocas quase, mas houveram períodos de muita guerra, então você praticamente não tinha homens, então a mulher falava, sabe que eu aceito um pouquinho, mas contanto que eu case. Outras épocas, que não tinha fome e as pessoas eram ricas, as mulheres falavam, não, eu quero mais, eu não tenho problema em achar shidur, então eu quero que você me pague mais. Quer dizer, a circunstância pode definir qual vai ser a lei, mas que a base da lei é uma, isso não tem discussão nenhuma. Além disso, é sabido que quando a gente tem uma discussão no Talmud, Eilu vaeilu devrei Elokim chaim, as 2 opiniões são as palavras de Deus. Quer dizer, Deus se contradiz? Não, tem a forma de Deus transmitir em tal situação, e tem outra situação, nunca é a mesma. E por isso, todas as opiniões são baseadas na vontade divina. Que bonito. Baruch Hashem, a Torá oral, explica então
como devemos cumprir as mitzvot, todas as mitzvot, impossível cumprir uma mitzvah sem a Torá oral. Então a pergunta que a gente faz agora é muito simples. Por que não se escreveu desde o começo? Por que era proibido? Qual o significado que está por trás da ideia de ser oral e de se transmitir? Então uma resposta para isso é que os detalhes mudam de acordo com as épocas, como eu falei agora do casamento, mas às vezes não é apenas isso, você tem conceitos mais profundos que mudam. Por exemplo, nomes de animais. Temos os animais que são kasher na Torá, mas eles são escritos de uma forma muito genérica. Você tem, com o passar das gerações e evolução da ciência, você começa a dar outros nomes e descobrir novas circunstâncias em cada animal, que você te obriga a mudar o nome científico dele. E aí você vai se confundir. Peraí, na Torá está escrito um, eu estou vendo outro. Então não, a tradição oral, ela consegue se adaptar a esse tipo de situação. Essa é uma resposta ainda mais profunda do Yalkut Shimoni. E eu diria que é uma resposta que vale a pena a gente levar adiante. Qual é a ideia que está por trás da Torá oral? O Yalkut Shimoni diz que o motivo pelo qual Deus mandou a Torá ser oral é porque na Torá oral tem os códigos da Torá escrita. A Torá oral é quem te explica a Torá escrita. Então, quando vai chegar o momento de que alguma outra nação vai falar, olha, vocês não sabem a Torá escrita, vocês não sabem cumprir a Torá, o que é um fato. Temos uma religião grande no mundo que virou e falou, os judeus já não tem a Torá é nossa, e tem um novo, por assim dizer, Novo Testamento que cancela a Torá, Deus nos livre. Então nós temos o código da Torá, quer dizer, explicando, não, a Torá continua funcionando, a Torá continua eterna. Um exemplo legal para isso, imagina que você está andando na rua e você encontra um celular no chão. Primeira coisa, como todo bom Yehudi deve fazer, de quem é esse celular? Então você grita, está do lado de um bar, olha quem perdeu o celular. Naquele momento vem 10 pessoas falar, não, é meu, é meu, é meu. Como você vai saber quem é o verdadeiro dono? Então você entrega o celular e fala, põe a senha. Se você souber a senha e você conseguir desbloquear o celular, quer dizer que ele é teu. Se você não conseguir, quer dizer que você está inventando coisas. Então a mesma coisa. Se alguma nação vem e fala, a Torá não é de vocês, é nossa, nós interpretamos melhor. Ah, é? Então me explica, como é o tefilim? Hoje em dia está tudo escrito, é um pouquinho mais fácil, mas esse é o conceito que está por trás da Torá oral. Me mostra, é tua? Tá bom, me interpreta os salmos. Infelizmente, buscando conseguir provas para ideias alheias ao judaísmo, então se traduz diferente a Torá, mudam palavras e mudam interpretações, tudo isso para falar, viu como eu sei, mas a verdade pega gramaticalmente o Teilim, o Salmo, e você vai ver que estão traduzindo, tirando de contexto. Essa é a importância da Torá oral. A Torá oral é o carimbo divino comprovando que a Torá foi entregue para o povo judeu. Não esqueçam, ela foi oferecida para todas as nações. Somente o povo judeu aceitou, falou na Sevenishma, vamos fazer e cumprir. Então, nos aproximando agora de Shavuot, vamos nos comprometer a estudar mais Torá, mais a belíssima Torá, não somente a Torá escrita, mas a Torá oral, Baruch Hashem. Não faltam estudos e não faltam livros. Quem quiser um estudo de algo mais direcionado, a gente pode combinar, por que não? Vamos estudar mais Torá. O estudo da Torá é o que nos une com Kutch Abrichun Shchintei, com Deus, a sua presença, e vamos com certeza merecer a imediata revelação de Mashiach. Quando Mashiach chegar, está escrito Torá Hadashah Menti Tetze. Vou complicar um pouquinho, mas no final do shiur, o que quer dizer uma nova Torá? Torá Hadashah Menti Tetze. Uma nova Torá vai sair de mim. Pera aí, Rabino, acabou de falar que não existe novo e mudar e de repente Mashiach vai trazer uma nova Torá? Então, a interpretação é não. Com Mashiach teremos uma nova dimensão da própria Torá. Temos a Torá como ela se estuda em 4 formas, que é o Pardes. Não vou entrar muito profundo disso, porque já tivemos shiurim sobre esse assunto. Quando Mashiach chegar, ele vai mostrar uma dimensão divina, como Deus vê a própria Torá, quer dizer, de cima. E isso é Hassidut, que nós estudamos o Tânia, por exemplo, temos shiur toda semana. Quando estudamos o Tânia, começamos a sentir o sabor da Torá, que Mashiach vai nos ensinar, e que isso aconteça brevemente em nossos dias, com muita saúde, com muita paz para toda a humanidade, e que possamos merecer isso right now, brevemente em nossos dias.
Israel.